Estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da Band Triângulo em Uberlândia para mais de 120 cidades mineiras, trazendo para você a apuração das eleições 2020 na escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Você que tem acompanhado desde o início aqui a programação da Band Triângulo já viu que a apuração em Uberlândia, o maior colégio eleitoral da região, está atrasado. Até agora não temos números. Em contrapartida, as cidades do entorno já vão se definindo aí, então, os próximos administradores municipais. Vamos trazer para você, então, números atualizados de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando a cidade de Araporã, bem ali na divisa com o estado de Goiás, 100% das urnas apuradas. Então, Renata Borges, do PP, foi eleita prefeita de Araporã com 65,47%. Olha só, uma mulher à frente da administração municipal da cidade de Araporã. Parabéns à prefeita eleita. Valdir, do Patriota, veio com 25,9% e Júlio para Todos, do Avante, com 9,43%. Temos mais cidades da região também aí com números praticamente definidos. Cidade de Perdizes, 90,24% das sessões totalizadas. Aí então se desenhando o quadro. Roberto Bergamasso, 48,94% dos votos computados, praticamente definido aí então o novo prefeito da cidade. Você vê seguido aí de Vinícius, do Cidadania, 23,24%, William Parceiro, 16,47%, Eliana, do Escritório, 10,8% e Reginaldo Costa e Silva, 1,7%. Isso, a cidade, desce para mim um pouquinho, por favor, a cidade de Perdizes. Temos mais cidades totalizadas aqui na região. Vazante, olha só, Vazante com 75,56% das sessões totalizadas, aí se definindo o novo prefeito. Então, Jacques Soares Guimarães, 63,9%, Tião Guimarães, do Solidariedade, com 36,10%, cidade de Vazante. Agora, Monte Alegre, que já tínhamos mostrado aqui para você, reforçando então 78,57% das sessões totalizadas, Doutor Último com 84,74%, aí dificilmente esse quadro será revertido. Daqui a pouquinho mais informações das cidades da região. Agora Uberlândia, vamos ao vivo ao cartório eleitoral aqui no bairro Oswaldo Rezende, região do bairro Martins. Érico Gabriel assume então a tarefa direto do cartório, trazendo para a gente qual a situação. Érico, alguma novidade, números de Uberlândia? Boa noite, Bagnete. Até agora não tem nenhum número. A gente estava perguntando aqui, ainda não tem nenhuma justificativa, mas o pessoal está trabalhando. Eu vou dar uma volta por aqui para mostrar para todo mundo. Aqui o pessoal está trabalhando bastante com os boletins das urnas. Aqui do lado, aqui, os boletins das urnas da zona 314. Tem algumas ainda, tem muito espaço vazio. Aqui na zona 299 está bem movimentada, já tem vários boletins. Aqui o pessoal conferindo, trabalhando, colocando nos locais certos. Aqui na zona 279 ainda está vazio, ó, Bagnete, mas não é por falta de trabalho do pessoal aqui não. A conversa é que o sistema está um pouco devagar, está travando, mas daqui a pouco já sai o resultado das urnas, já sai uma parcial. Nós acreditamos que a parcial já venha com aproximadamente 60% da apuração, já vai ser uma parcial um pouco para frente na questão da quantidade de urnas. Quando eu cheguei, tem mais ou menos uns 20 minutos que eu cheguei aqui no cartório, tinha muitas vans com urnas do lado de fora também. Estavam organizando, fazendo ali, trazendo as urnas de volta. Tem os quarteirões fechados aqui também, são vários quarteirões aqui que ficaram fechados para garantir a segurança dessa apuração das eleições aqui de Uberlândia. E por enquanto é desse jeito, muitas urnas, muitos boletins ainda faltam para ser pregados. Algumas zonas já estão mais adiantadas, e assim que tiver alguma novidade, Bagnete, qualquer coisa, eu já volto com você para te passar para você, para todo mundo, qual que é a situação da votação aqui em Uberlândia. Obrigado, Érico Gabriel, falando ao vivo, direto do cartório eleitoral aqui de Uberlândia, no bairro Oswaldo, né? Os votos estão sendo computados, mas os resultados ainda não divulgados em função de um problema no site do TSE aqui na cidade de Uberlândia. Inclusive, recebo nesse momento uma nota oficial do Tribunal Superior Eleitoral que diz o seguinte: em razão de uma lentidão no processo de totalização dos votos, soma dos votos, esclarecendo, está ocorrendo um atraso para a divulgação do resultado da apuração. Os dados estão sendo remetidos normalmente
normalmente para os tribunais regionais eleitorais e recepcionados normalmente pelo banco de totalização, que está somando o conteúdo de forma mais lenta que o previsto. O problema está sendo resolvido pelos técnicos para a retomada mais célere do processo de divulgação. Ainda de acordo com a nota do Tribunal Superior Eleitoral, ressaltamos que não há nenhuma relação com o vazamento de dados pessoais de servidores e nenhuma relação com a tentativa de ataque cibernético registrado na manhã de hoje. Já passa a palavra aos nossos convidados, doutor Leão da Souza, doutor está participando comigo também aqui, doutor Adelino Carvalho. TSE justificando essa lentidão e na parte da manhã, quem acompanha o noticiário também, podemos falar de uma possível fake news, de invasão, aí, de ataques cibernéticos que não se confirma segundo o tribunal, né, doutores? É verdade, é uma expectativa e também um certo temor da população. Nós temos hoje, infelizmente, com a massiva disseminação de notícias, nós temos o fato e nós temos o fake. Então isso acaba gerando muita desconfiança no eleitorado, de que os sistemas estariam sendo invadidos, que poderia influir no resultado de eleições, mas é muito importante nós levarmos em conta a história das nossas urnas eletrônicas, o nosso voto eletrônico. Ele é modelo, inclusive, não só no Brasil, mas modelo no mundo inteiro. Nós temos um sistema eleitoral, um dos mais avançados no mundo. Se fizermos aqui uma comparação com o sistema norte-americano, nós temos recontagem de votos até nos dias de hoje. Já se passou várias semanas das eleições e nós não temos ainda um resultado definido de maneira formal. Não obstante, nós temos já uma projeção que o candidato adversário do atual presidente tenha vencido as eleições, mas se comparar com o nosso sistema, se a gente pegar o nosso histórico, nós sabemos que até 22, 23 horas ou até meia-noite nós já teremos um resultado já efetivo, pelo menos nas eleições majoritárias nós já teremos um resultado efetivo e isso só tende a demonstrar que o nosso sistema eleitoral ele é efetivo, ele é robusto e ele é modelo, é um padrão que deve ser seguido por outros países. Doutor Adelino Carvalho, como é que o senhor vê esse atraso, essa justificativa do Tribunal Superior Eleitoral, essas notícias falsas, vamos dizer assim, e trazendo para a nossa realidade o atraso aqui na apuração em Uberlândia? Sobre a cidade de Uberlândia, eu não tenho informações a mais do que vocês estão tendo aqui, né? Tivemos uma chuva no final da tarde que pode ter impedido alguns setores de chegar a tempo, no tempo exato no cartório eleitoral e talvez por uma questão de logística e dinâmica preferiram descarregar os votos primeiro, né, as informações primeiro para depois divulgar. Mas voltando ao que o Dr. Leão colocou, sim, o nosso processo eleitoral me parece que ele não tem nenhum problema de forma. No dia de hoje a gente sabe que um boato correu, eu acho que esse boato está junto da perspectiva, né, de colocar o processo eleitoral no mundo inteiro e no Brasil não é diferente sobre suspeitas, sobre desvalorização, uma certa desvalorização, né? E faz parte da dinâmica da última década que a gente tem vivido no mundo inteiro, né? Então, quanto à forma, eu não vejo problema nenhum no processo eleitoral, a não ser essas questões mais pontuais que não fogem, né, da regra de outros momentos, né? Eu gostaria de saber depois, né, conversar um pouco mais sobre questões mesmo de conteúdo, né? Se efetivamente nesse processo eleitoral, em algumas cidades, grandes capitais, e me parece que aqui na cidade de Uberlândia também, a confirmar a expectativa de segundo turno, se efetivamente nós estamos, a não se confirmar, melhor dizendo, a expectativa de segundo turno, se efetivamente nós estamos tendo um processo democrático mesmo, um processo que valoriza o debate, porque política é a arte do consenso, é ouvir o contraditório, é não gostar do que o outro diz, né? E me parece que talvez no Brasil, hoje, né, nós vamos chegar ao final do dia, refletindo um pouco sobre o conteúdo democrático das atuais eleições. No cenário nacional tem alguns indicadores, né, que me parece que a força que foi muito significativa no processo eleitoral, né, de 2 anos atrás, que levou à presidência, né, o atual gestor federal, ele perdeu força no processo eleitoral, né, como um todo, e talvez isso leve a uma discussão sobre a força da democracia, dos valores democráticos. Na cidade de Uberlândia, em não tendo segundo turno, merece uma reflexão mais apurada, né, da cidade. Acreditava-se aí que o resultado sairia muito mais cedo, né? E até agora então não temos números. Pode ser uma explosão aí de dados uma vez que seja normalizada essa transmissão pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas como disse o senhor aí, as pesquisas de vários institutos davam aí que não teríamos
segundo turno na cidade de Uberlândia. Então, essa discussão está um pouquinho atrasada em função dos números, que daqui a pouco a gente acredita que sejam divulgados aqui pelo tribunal e a gente segue acompanhando em tempo real para você. Então, vamos ao vivo, daqui a pouco eu volto com os nossos convidados, doutor Leandro Souza, doutor Adelino Carvalho, mas vamos ao vivo então a Uberaba, a cartório eleitoral de Uberaba, bairro Estados Unidos, Eduardo Marins ao vivo. Eduardo, Uberaba soltou os primeiros números, nós mostramos aqui o quanto avançou até o momento, agora são 7 horas e 40 minutos. Oi, Bagnete, boa noite a você, novamente a todos. Por enquanto não avançou nada, viu? Acabei de atualizar aqui, só 4,73% das urnas é que foram totalizadas e analisadas aí com os votos computados, né? Aparece aí nessa conta da Justiça Eleitoral que a Elisa Araújo está em primeiro com 43,42%, seguido do Tony Carlos com 20,17% e o delegado Eli Grilo com 20,12%. Para que seja feita a votação, né, as eleições sejam encerradas em primeiro turno, é preciso que o candidato seja eleito com mais de 50% dos votos. Então, se isso fosse o resultado final, nós iríamos ter sim o segundo turno. Mas eu acabei de confirmar poucos minutos atrás aqui com o pessoal do cartório eleitoral e todas as 763 urnas já chegaram por aqui. Ou seja, todas as urnas, né, todos os pendrives já estão aqui e eles já estão sendo computados e colocados na máquina para poder contabilizar aí os votos dos mais de 220 mil eleitores que foram às urnas hoje aqui em Uberaba. A gente tem aqui na nossa região informações de Perdizes. Lá em Perdizes, onde a gente até acompanhou nas últimas semanas todo o problema que teve lá, a gente teve a operação do Ministério Público com a Polícia Civil, a Operação Voto de Cabresto, onde o vice-prefeito, que é candidato à prefeitura da cidade de lá, ele foi preso junto com 2 assessores, né, por vender votos, né? Investigações do Ministério Público e da Polícia Civil comprovaram isso e eles acabaram sendo denunciados para a Justiça Eleitoral. E vamos trazer então um balanço por lá. Lá na cidade de Perdizes, 90,24% das urnas já foram contabilizadas. Aparece em primeiro lugar Roberto Bergamasco, do PL. Ele tem aí 48,94% dos votos e então provavelmente deve ser eleito aí, mas ainda não saiu o resultado final. E o candidato Vinícius Barretos, que foi o envolvido na operação Voto de Cabresto, aparece em segundo lugar com 23,24%. Mais cidades da região a gente está acompanhando, mas por enquanto não foram contabilizados aí os votos. A Justiça Eleitoral já confirmou que há lentidão aí no sistema, que está com esse problema, mas que há técnicos aí correndo para poder resolver. A gente segue acompanhando tanto aqui no sistema, como aqui também no cartório eleitoral de Uberaba, trazendo informações aqui de Uberaba, mas também da região. Eu volto com vocês aí no estúdio. Eduardo, muito bem observada essa questão da cidade de Perdizes. O jornalismo da Band Triângulo destacou, né, essa operação realizada na cidade e aí então o resultado com a conclusão da apuração. Agora deixa eu te perguntar aí com relação ao cartório eleitoral de Uberaba, né? Nós, num primeiro momento, tivemos o atraso, depois alguns números, esses números seguem paralisados e a partir do momento que se normalize essa transmissão, acreditamos que o resultado pode vir de uma vez. Eu quero saber de você o seguinte, representantes de candidatos, simpatizantes dos candidatos, eles estão aglomerados aí na porta do cartório, eles podem acompanhar esse trabalho aí de dentro em função dessa expectativa ou não? Ninguém entra, apenas os trabalhadores, os servidores aí da Justiça Eleitoral. Ricardo, eles não estão aqui neste momento, eu só não sei te dizer se eles podem ficar, mas a princípio apenas funcionários e voluntários aí que estão trabalhando nessas eleições é que estão por aqui, né? Tem os juízes eleitorais, os mesários, os chefes aí de cada sala de votação, os funcionários que já são servidores do cartório eleitoral. Eu até saí agora há pouco ali na frente, mas também não tinha nenhuma aglomeração de simpatizantes ou então de pessoas que são aí das equipes dos candidatos, até porque a rua principal aqui do cartório, ela está bloqueada, ela foi até bloqueada para facilitar a chegada das urnas, portanto o trânsito aqui na região está bem tranquilo e aqui no cartório mesmo apenas a imprensa que está acompanhando, né, os nossos colegas aqui de outros veículos e também os funcionários do cartório e os voluntários que trouxeram aí todas as informações, as mídias, né, com os votos computados. Por enquanto essa é a realidade por aqui. A gente tem informações que alguns candidatos estão em outros locais, né, acompanhando a votação, mas aqui mesmo apenas funcionários do cartório e nós da imprensa.
Porque, Eduardo, você permanece então acompanhando aí ao vivo, direto de Uberaba. Daqui a pouco nós retornamos. Até fiz questão de perguntar para o Eduardo a movimentação no cartório eleitoral de Uberaba, até porque nós preparamos uma reportagem para você, vou mostrar daqui a pouquinho, sobre as normas de segurança nessas eleições em tempos de Covid. Muitas regras aí foram sugeridas à população como forma de proteção à saúde. Eu vou rodar para você, mas antes estou recebendo uma informação aqui que, olha só, o ministro Barroso deve se pronunciar agora às 8 horas da noite para falar justamente dessa coletiva. Passo aqui a palavra aos nossos convidados, dessa vez começando com o doutor Adelino. Doutor, que explicação o senhor imagina que o tribunal vai dar em função desse atraso, né? Como o doutor Leônidas falou aqui, o sistema eleitoral brasileiro se gabando dessa agilidade, frente às eleições americanas que nós acompanhamos, e agora um atraso como esse nas eleições municipais. Que justificativa vem pela frente, doutor? Eu não tenho como confirmar, né? Costumo dizer que não faço futurologia com política, não é isso? Mas, Bagnetti, o que eu acho interessante é que o sistema, como foi observado aqui atrás, ele tem uma credibilidade histórica, né, em razão do processo de informatização pelo qual o Brasil passou. Há um investimento vultoso de recursos públicos nisso, né? Gasta-se muito com o processo eleitoral, né? Então o processo democrático ele é caro, ele é custoso, né? Para manter essa credibilidade. Então eu imagino que a fala do senhor ministro presidente do TSE, né, é no sentido de tranquilizar a todos de que seria uma falha operacional e não efetivamente uma falha interna do próprio sistema sobre qualquer risco de colocar sob suspensão, né, ou sobre, digamos, boatos e outras informações. Então, deve ser uma fala de tranquilização da sociedade brasileira quanto ao processo eleitoral municipal, né, que é significativo nos 5.600 e tantos municípios do Brasil, são envolvidos nisso, com exceção de Brasília, né, porque não tem eleições municipais. Então, a fala é para tranquilizar e justificar o histórico. Fraudes tem? Sempre tiveram, né, mas muito pontuais, foram sendo mitigadas ao longo do tempo, não é? Mas no processo mesmo, uma vez informatizado, a notícia de fraude praticamente ficou no campo da ilação, do boato, e nunca veio a se confirmar. Então eu imagino que a fala do atual ministro, presidente do TSE, no sentido de tranquilizar de que é apenas uma questão operacional e não uma questão, né, de conteúdo. Doutor Leônidas, como é que o senhor vê essa situação? Gostaria da sua opinião. Não, eu concordo efetivamente com o doutor Adelino. O nosso sistema democrático, ele já vem nessa toada, já tem muitos anos, né? E não há nenhum indício de que houve alguma fraude, alguma invasão nas urnas eletrônicas, até mesmo porque o sistema ele não é interligado via internet. Nós temos, então, uma coleta de dados que é encaminhado depois para os tribunais e ali é feita a contagem de votos. Então, não há como falar em tipo de fraude. Agora, vivemos num tempo de muita polarização. Então, esse tempo de polarização dá muita margem para a especulação, dá muita margem para o fomento da fake news, e isso leva a sociedade a se dividir cada vez mais. E até aproveito, uma observação muito particular, nós temos visto, pelo menos o que diz as pesquisas eleitorais, as pessoas estão se voltando muito para uma questão muito tradicional. Se percebe muito isso, que muitos candidatos que já foram eleitos alguma vez estão nas frentes das pesquisas ou na frente das apurações. Parece que as pessoas estão procurando uma situação um pouco mais conservadora, de menos risco, né? Então, se percebe que a democracia ela tem esses solavancos, né? Ora você vê as montanhas, ora você vê assim uma onda de mudanças, mas no final tem que ser valorado, sim, o nosso sistema, e eu acredito que o ministro Barroso, sim, ele vai trazer uma notícia no sentido de tranquilizar e de tirar qualquer tipo de dúvida, rechaçar qualquer tipo de dúvida de que tenha havido alguma fraude, alguma invasão, até mesmo para poder deixar a população mais tranquila quanto a isso. Essa questão, inclusive, doutor Leônidas, eu acredito que está na pauta de todo eleitor aí justamente o conservadorismo ou a renovação, principalmente em Câmara Municipal. É um assunto que vai render muito debate, eu tenho certeza, acredito ainda hoje, a partir do momento que os números forem divulgados, até em função dos problemas que a Câmara Municipal de Uberlândia enfrentou, com várias cassações, percas de mandato. Então, é um assunto que, a partir do momento que nós tivermos acesso a esses números, tenho certeza que vai render muito, viu, doutor? Mas olha só, estou recebendo números novos, então, aqui da região. Vamos acompanhar. Cidade de Capinópolis, 76% de sessões totalizadas. Aí, Cleidmar,
do PSB com 87,78% dos votos computados. Na sequência, Denise da Madeireira com 10,6% dos votos e Valdo com 1,61%, cidade de Capinópolis aqui na nossa região. Vamos a Santa Vitória. Santa Vitória, os números de acordo aí com o Tribunal Superior Eleitoral, apesar de toda a lentidão, temos 23,40% de sessões totalizadas lá. O último número aí, 6 horas e 12 minutos. Salincuri, 54,31%, doutor Cassiano, 44,33% e doutora Miracena, 1,35%, cidade de Santa Vitória. Então, de acordo aí com a divulgação do tribunal, nós vamos trazendo para você em primeira mão, aqui, telespectador da Band Triângulo. Falávamos anteriormente aí sobre as questões sanitárias, eleições em tempos de Covid. Uma série de normas foram traçadas por autoridades da saúde e, claro, da Justiça Eleitoral para que a votação transcorresse na maior normalidade e segurança. Vamos acompanhar na reportagem, então, como se deu esse trâmite no dia de hoje. Entrar nos locais de votação só com máscara. Esta foi uma das medidas adotadas para as eleições deste ano. Mas a prevenção à Covid-19 obrigou a Justiça Eleitoral a disponibilizar o mesmo protocolo para mesários e fiscais, além de álcool em gel em todas as sessões de votação. O eleitor ficou atento às normas estabelecidas e o que não estava de acordo foi cobrado no ato da votação. Tá tudo ok, prevenção, os fiscais tá tudo orientando direitinho, o pessoal tá votando na maior tranquilidade, todo mundo vindo com máscara, tem álcool gel, graças a Deus tá tudo ok. Para votar, o eleitor foi recomendado a levar a própria caneta. Ainda como medida de prevenção, a Justiça Eleitoral em Uberlândia deixou as 3 primeiras horas de votação preferencialmente reservadas para pessoas com mais de 60 anos de idade, que estão no grupo de risco para o coronavírus. As medidas de prevenção deixaram o eleitor mais seguro para o compromisso do voto. Eu achei que eu fui bem atendida. Eu cheguei, já tive, passei na frente, álcool em gel, restrição entrou 1 por 1, eu gostei bastante. Tudo em cima do conforme, beleza. Você viu então aí a preocupação, e a opinião do eleitorado de uma forma geral com essa nova realidade, uma eleição sendo realizada aí em tempos de pandemia, não é verdade? Nós temos uma outra reportagem produzida pela nossa produção em Belo Horizonte que também mostra essas regras de segurança sanitária. Acompanhe. O poder do voto é o mesmo, mas neste ano a forma de exercer esse direito está diferente. É necessário, né? Eu acho que a gente tem que exercer aí o direito de voto e se proteger também, né? Não pode dar bobeira, não. Os protocolos são claros: usar álcool em gel antes e depois de votar, manter a distância mínima de 1 metro nas filas, evitar levar as mãos ao rosto, evitar o contato com outras pessoas e, claro, o uso da máscara. Existe lei municipal determinando o uso de máscara. E existe também uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Nós conversamos com o eleitor com calma, com tranquilidade e tentamos explicar para ele a situação, que ele não pode entrar sem máscara. Quem veio votar neste colégio no bairro São Bento, região centro-sul da capital, se preocupou em seguir os protocolos. Máscara, passar álcool na mão. Eu já trouxe minha caneta, que eles falaram que era para trazer a caneta, que é minha caneta. Outra medida adotada pelo Tribunal Regional Eleitoral foi realizar o atendimento preferencial para pessoas com mais de 60 anos, das 7 às 10 horas da manhã. Com 74 anos, a dona Norma poderia ter ficado em casa hoje. É que, para ela, o voto é facultativo. Mas mesmo assim, logo cedo, com o trânsito tranquilo e poucas pessoas na rua, a aposentada foi uma das primeiras a comparecer ao colégio eleitoral no bairro de Lourdes, região Centro-Sul. E ela veio preparada. Luvas, álcool gel, máscara, caneta está aqui. Vim cedo, seguindo as regras ditadas pela saúde e estamos aí. Vamos tentar melhorar para a gente, para todos nós e o Brasil. Vale recordar que, em função da doença, a data da votação, a data da eleição 2020 foi alterada. Passo a palavra, então, ao doutor Adelino. Doutor Adelino, foi preciso, então, jogar para frente, vamos dizer assim, a votação, para que
acreditando todos aí que a pandemia poderia ter sido solucionada, vamos usar essa palavra assim. Ela regrediu o quadro da doença, mas assim todos os cuidados são necessários. Como é que o senhor vê essa mudança de data? Eu vejo que, como todos, eu acho que perceberam, a pandemia atingiu sobremaneira o processo eleitoral brasileiro. Os prazos eleitorais foram mantidos, mas o tempo de efetiva discussão da sociedade foi muito diminuto. Nós tivemos menos de 50 dias para as campanhas, né? Então, aqueles que já estavam à frente, com visibilidade, com acesso a cargos públicos, acabaram em larga medida, com exceção, me parece, com o cenário de Uberaba, até porque o cenário de Uberaba ele tende a levar um segundo turno, e isso pode ter uma discussão política mais agudizada, mas em linhas gerais, né, e aqui em Uberlândia também não foi diferente, me parece que o cenário da pandemia ele foi politizado no plano nacional, no plano estadual, com as medidas de comitês e tudo mais, mas creio que impactou num prejuízo para a discussão democrática nesse sentido. Doutor Leônidas, o senhor vota em Uberlândia, o senhor esteve na sessão eleitoral pela manhã, no decorrer do dia, que foi o cenário que o senhor encontrou lá na sua sessão eleitoral? Magnete, eu estive hoje votando, aproximadamente o voto das 10 horas, eu encontrei o cenário muito tranquilo, eu encontrei todas as pessoas usando máscara, eu encontrei álcool e gel em todos os pontos, seja na cabine de votação, seja no momento da assinatura, enfim, eu observei todas as normas de segurança. E aqui vale fazer uma ressalva que a pandemia ainda não acabou, então é óbvio que as pessoas têm que se cuidar, tem que manter o uso da máscara, o álcool e gel, isso é muito importante. Então, o poder público, ele tem que ser o modelo, ele tem que dar o exemplo e ele se esforça, se empreende de maneira tal para que as pessoas possam seguir. É óbvio que há pessoas que ainda resistem, né, em se valer das medidas sanitárias, mas isso deve ser fomentado e o poder público, ele tem sim o seu papel de fomentar este fato e óbvio que o exemplo ele vem de cima e a gente tem percebido isso. Agora, cabe às pessoas também fazer a própria parte, né? Porque não basta uma pessoa deixar de usar máscara achando que ela não vai, de repente, contaminar outra pessoa, que isso de fato pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a isso. E o processo eleitoral, no meu entendimento, ocorreu de maneira muito tranquila, pelo menos na sessão que eu fui votar. Perfeito, doutor. Inclusive, foi tema de debate aqui nos programas, nos telejornais aqui da Band Triângulo, a participação do eleitor falando o seguinte, o temor, inclusive de todos, uma vez passada a eleição, que os prefeitos aí que regem as normas sanitárias da cidade pudessem fechar as cidades passada a eleição. Isso é que a gente vai acompanhar e vai discutir nos próximos programas. Então, só lembrando você que acompanha aqui a Band Triângulo, me dá rapidamente números de Uberlândia ainda zerado devido a esse atraso da Justiça Eleitoral. Esse é o site do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos seguir com a programação nacional e a partir, olha só, de 8h30 nós retornamos aqui com a cobertura local das eleições 2020. Olho no candidato. Olho no voto.